Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam mais descansados após o recesso, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos começar a aula de hoje. Hoje é terça-feira, dia 28, né? Nossa aula de, olha lá, História, Geografia e Ensino Religioso. E quem dará essa aula para vocês sou eu, né? A professora Fernanda. Então, pois bem, para essa aula, turma, vocês vão pegar o livro de vocês de história. Olha lá, professora. Tá? E vão abrir na página 123. Tá bem? Então, essa aula é uma aula muito importante, assim como as demais, e é necessário que você veja essa aula, assista essa aula com o seu livro, tá? Pode até pegar um lápis para anotar no livro, para grifar o livro, tá? Para você acompanhar comigo, tá bem? E você vai ver que no final dessa aula a gente vai ter completado praticamente todas as atividades, tá? Então vamos começar, tá bom? Então o que você vê lá na 123? Nós falamos sobre maneiras de lutar e resistir. Ora, professora, no meu livro está assim, a resistência à escravidão. Sim, né? Praticamente a mesma coisa. Então, nessa página aqui que vocês já leram, né, no dia 2/6, em junho, lá em junho, né? Vocês leram essa e a 124 que eu pedi. E aqui fala o quê? Fala como as pessoas que vieram da África, que nós estudamos na aula passada, vieram obrigadas, né? Nós está estudando isso já faz um tempo, e na aula passada nós estudamos, antes do recesso, né? Sobre a África tradicional, a escravidão que existia lá antes dos europeus chegarem, né? E nesse momento nós retomamos com a escravidão, né, dos povos da Europa, que trouxeram essas pessoas de várias etnias, né, uma diversidade cultural, religiosa, do cotidiano, forçadas ao Brasil, né, a esse território, para trabalhar. Aqui, a princípio nas lavouras de cana-de-açúcar e nos engenhos, que nós já estudamos, e depois nas minas, né, de ouro, diamante, né, e agora, e depois das minas, nas lavouras de café, tá? Essas pessoas a gente sabe que elas já trabalhavam, né, nessas lavouras, nas minas, mas também nos centros urbanos, não é? Então, que eram chamados de escravos de ganho, não é isso? E nós já sabemos, estou retomando, porque é muito importante isso, crianças, por isso que a professora está chamando a atenção de vocês de novo para isso, tá? Olha lá, um líder muito importante chamado, né, que foi conhecido como Zumbi, tá? Esse líder, ele foi o líder da resistência contra a escravidão, né, contra essa violência, contra a falta de direitos, até direito de cantar as suas músicas, de fazer as suas festas, de ter a sua religiosidade respeitada. Então eles lutavam para isso, não é verdade? Para conseguir esse direito que era deles, né, que eles já vinham lá da África com essa cultura. E aqui eles foram obrigados a desistir de tudo isso, tá? Mas eles lutaram, e lutaram muito. É o que a gente vê nessa página. Olha, na página 123, resumindo para vocês, fala aqui que eles chegavam até quebrar ferramentas, né? Botar fogo em algumas lavouras. Por quê? Por essa forma, né, tão violenta de trabalho que eles eram obrigados, né, a fazer. Eles tentavam fugir, e quando fugiam, eles iam para quilombos, eles formavam quilombos, tá? Então aqui no nosso estado, eu quero chamar a atenção para vocês, também houve essa concentração, tá? De pessoas fugitivas, pessoas escravizadas, que formaram esses quilombos. Ó, tudo onde está em vermelho aqui, né, a professora destaca como quilombos, tá? São terras legalizadas e hoje cedidas a essa população, que são chamadas de quilombolas. Nesses lugares, pessoal,
tem escolas, tá? E essas escolas são como as escolas indígenas, tá? O professor deve ser um quilombola, deve ser da comunidade, tá bem? Porque ele vai respeitar mais, como a gente respeita, mas vai conhecer, né, melhor a sua cultura, tá bem? Então, olha lá. Então, foram as maneiras dessa população resistir e lutar. E você vai ver lá no final da aula que a atividade de hoje é sobre, que você fará depois, é sobre esse tema, esse conteúdo, tá? Da luta e resistência desses povos africanos contra a escravidão. Então, eu vou pedir para você fazer o 2 e o 3, tá bem? Desse conteúdo, tá? Vamos seguir agora nos demais. Então, olha lá a imagem que eu ponho aqui para vocês. Você vai encontrar essa imagem na página 126 do seu livro, tá? Abra lá. Então, olha ali, eu ampliei para você. Nós conseguimos ver aqui, ó, a população embaixo e em cima a nobreza, né? Olha lá, o rei, a rainha, né? Quem será? Quem são essas pessoas? Vamos ver? E tem o título lá, ó, de colônia a império. Então, como assim, professor? Pessoal, o Brasil era colônia de Portugal. Agora eu quero que você preste bastante atenção nisso, tá? Ele não era um território independente, não. Ele era de Portugal, tá bem? E como acontece esse rompimento? Ele deixa de ser de Portugal, deixa de ser colônia e passa a ser império, tá? Como que isso acontece? Olha lá. Em 1815, isso acontece, tá? Com o fim da guerra na Europa, tá? Então acontece um processo lá na Europa, tá tendo guerra, tá? E com esse fim, quando acaba a guerra na Europa, né? Em 1820, aqui no Brasil, Dom João se vê obrigado a voltar para Portugal, tá? Então olha lá, em 1815 ocorre o fim da guerra na Europa, tá? Foi essa guerra que fez Dom João vir para o Brasil, porque até então ele morava em Portugal. Ele vem para o Brasil fugindo da guerra, tá? Chega ao Brasil, mora aqui e com o tempo essa guerra termina lá. Mas termina e Dom João não queria mais voltar para Portugal, queria permanecer aqui, tá? No Brasil. Mas os portugueses lá, insatisfeitos com essa decisão de Dom João, obriga Dom João voltar, tá? Para Portugal. Mas ele só retorna 5 anos mais tarde, em 1820. Mas deixa aqui o príncipe regente. Quem era o príncipe regente? O seu filho, Dom Pedro, tá? Olha lá, ele deixa aqui. Ainda não é império, ainda é colônia, tá? Mas será que os brasileiros vão gostar dessa decisão de Dom João? Não, turma. Não vai gostar. Então, o que eles fazem? Eles proclamam a independência do Brasil, dia 7 de setembro de 1822. Data importante para o nosso país, é feriado nacional, tá? E quem que faz esse processo de independência? O seu filho, Dom Pedro, tá bem? Então, olha lá, nós temos até aqui no livro, olha aqui, ó, cada vez mais distante de Portugal e com apoio de políticos brasileiros, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, permanecendo no poder ao ser nomeado imperador, tá? Com o nome de Dom Pedro I. O sistema político do Brasil independente continuou a ser a monarquia. Então nós continuamos, nós nos separamos de Portugal, tá? A partir de 1822, mas o regime é o mesmo, né? É império, é monarquia aqui, combinado? E o nosso rei é Dom Pedro I, tá bem? Então olha lá, essa gravura tem no seu livro aqui de história, tá?
Eu vou chamar a atenção de vocês para essa outra aqui, ó, gravura feita também, que é, que é a independência do Brasil também, tá? Foi produzida nesse momento histórico. E eu chamo a atenção de vocês do hino da independência do Brasil. Olha como era forte esse sentimento de nacionalismo, né? Do território, né? E de separação de Portugal. Olha só, nós temos aqui no hino palavras que fortalecem isso, ó. Já raiou a liberdade. Né? A liberdade de quem? Dos brasileiros, não é verdade? Da população brasileira, do Brasil, que não é mais colônia de Portugal, não é isso? Outra coisa aqui, ó, no segundo texto, ó, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então, ou a gente fica livre ou a gente vai morrer para que esse Brasil fique livre também, não é isso? Então, olha o sentimento de nacionalismo da população, tá? Então, a professora chama bastante atenção de vocês nesse momento, para esse sentimento da população. Mas será que era de toda a população, pessoal? Todo mundo sabia disso? Todo mundo sabia do que estava acontecendo? Não, pessoal, a maioria não sabia, tá? A maioria não. Quem sabia eram os nobres, eram as pessoas mais ricas, tá? Que participavam desse processo, tá bem? As pessoas escravizadas não tinham direitos políticos, não sabiam do que está acontecendo, tá bem? Que era talvez a grande parte da população nesse momento, tá? Então nós temos aqui no Brasil, no Império, né, na monarquia brasileira, marcada por 2 reis, tá? O primeiro, olha lá, a imagem dele. No primeiro reinado, até nós dividimos esse momento da monarquia em 2 reinados, o primeiro e o segundo, tá? Monarquia brasileira. Você vai falar em Dom João. Dom João era rei de Portugal, tá? Lembra disso, Dom João é rei de Portugal. Quando Dom João era rei, Brasil era colônia de Portugal. Quando João regressa a Portugal, né, volta para Portugal, Brasil se torna independente e aqui vira monarquia com 2 reinados. O primeiro de Dom Pedro I, olha lá, primeiro, não é? E o segundo do seu filho, tá? Segundo reinado, que é de Dom Pedro II. Fácil ou difícil? Fácil, né, turma? Tá? Então, a monarquia brasileira é dividida em 2 períodos, o primeiro reinado e o segundo reinado. Primeiro reinado, Dom Pedro I. Segundo reinado, Dom Pedro II. Fácil ou difícil? Fácil, né, turma? Ok. Então, o que acontece no primeiro reinado de mais importante, professora? Olha lá. O que eu destaco que tem no livro de vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro reinado, Dom Pedro I. Olha lá ele, tá? A professora pôs até uma coroa, né, para destacar. O que acontece nesse primeiro reinado? Surge a primeira Constituição brasileira, tá bem? Olha lá, o Brasil se tornou independente, teria que ter o códigos de leis, né? Porque as leis são regras, não é isso? São direitos e deveres. Então o Brasil deveria ter a sua Constituição. Não é isso que eu ensinei para vocês lá quando a gente estava na escola? Que tem um livro que se chama Constituição e lá estão todas as leis, né? Que todos os cidadãos devem cumprir e respeitar. Então a primeira Constituição surgiu no primeiro reinado com Dom Pedro I. Quando é que surgiu essa Constituição, professora? 1824. Ah, então peraí. O Brasil se tornou independente em 1822. Depois de 2 anos, surgiu a primeira Constituição. Sim, né? Porque demora um tempo para ser elaborada, né? Todas as leis, não é isso? Então, olha lá. O que falava essa Constituição para os brasileiros? Que os poderes agora eram divididos em 4, tá? Quais eram eles? Executivo, legislativo, judiciário e mais um, pessoal, moderador, tá? Como assim, professor? Ó, nós temos ainda esses 3, ó, o executivo, hoje, né?
Executivo, legislativo e judiciário. Nós não temos mais o moderador, que eu pintei em vermelho. Por quê? O moderador, quem exercia era o rei, tá? Até esse poder aqui, ó, em vermelho, moderador, ele era exercido pelo rei, tá? E se o rei, né, achasse algo errado nos outros poderes, ele poderia intervir, tá bem? Então, é o poder do rei, moderador. Não existe mais rei no Brasil. Então, tem sentido ter o poder moderador ainda? Não. Então, quando o Brasil deixou de ser monarquia, esse poder caiu. Combinado? Tá. Mas dessa Constituição, olha lá, as mulheres e as pessoas escravizadas não tinham o direito de votar e nem de se candidatar. Então, será que era uma Constituição para todos? Com os mesmos direitos? Pensa um pouquinho, né? O que mais marcou esse primeiro reinado? Vamos ver, ó, já falei, ó, surgimento da primeira Constituição, a divisão dos poderes em 4, né? Citando que as mulheres e as pessoas escravizadas não poderiam votar e nem se candidatar a qualquer cargo político, tá? E o que mais que aconteceu? Surgiu aqui, pessoal, durante o reinado de Dom Pedro I, né? A população ainda vivia em condições precárias, tá bem? E a escravidão foi mantida por Dom Pedro I, tá? Pressionado em 1831, ó, pressionado, tá? Por quê? Porque a condição de vida era muito ruim, porque ainda tinha escravidão, tá? Ele abdica, ele deixa o trono. Abdicar é deixar o trono. Para quem? Para o seu filho Dom Pedro II. Até então com 5 anos de idade. E retorna para Portugal. Olha lá o mapa, nós sempre trabalhamos mapa, né, na nossa aula. Olha lá, ele volta para Portugal em 1831. Combinado? Então vamos combinar aqui, ó, que ele ficou no poder aqui no Brasil por pouco tempo, né? E logo abdicou e deixou para o seu filho. Esse filho, quando ele assume com 5 anos? Não, pessoal. Ele assume, olha lá, segundo reinado, Dom Pedro II. Fácil, né? Olha lá, com 14 anos ele assume, tá bem? O segundo reinado. Olha lá a foto dele, a imagem, né, a pintura. Em 1840, ele assume com 14 anos. E o que marca o reinado dele? A produção de café, tá? Muito importante, tá, turma? Importantíssimo. Por quê? Olha lá o café, o grão, tá? Onde era produzido? Nessa região do país. Olha, de novo o mapa aqui, ó, tá? Na região de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, tá bem? E no norte do Paraná depois, tá? A gente já estudou isso lá quando a gente estudou Londrina, não é isso? Tá, então é uma produção. Por que é importante? Porque o café, ele tinha alto valor comercial, não só dentro do país, mas principalmente fora do país. Então ele era vendido para outros países, tá? E o que o café gerou no país? Riqueza, pessoal. E essa riqueza trouxe o que para o nosso país? Modernização, tá? Então olha lá, trouxe o telégrafo, trouxe o telefone. Aqui no reinado dele foi construída a primeira usina hidrelétrica, iluminação pública a gás, serviço de esgoto, turma. Olha como isso é importante para a população, né? E outras coisas. Então, o Brasil se viu modernizado. Olha lá, o café gerou riqueza nessa época. E olha como as cidades, olha, se tornaram modernas. Olha aqui, para a época isso era muito moderno. Olha lá a cidade de São Paulo nessa época. Então, foram as principais, né, características do reinado de Dom Pedro II, né, que o livro traz para vocês aqui, tá bem? Pois bem, já falamos sobre os 2 reinados brasileiros, tá?
Olha lá, e aí, nessa época chega os imigrantes. Olha lá na página, nós estamos agora na página 130. Por que os imigrantes vieram para o Brasil, turma? Eles vieram para o Brasil porque na Europa, nessa época, estava numa crise econômica muito grande. Tinha muita gente passando fome, muita miséria, turma. E essas pessoas viram no Brasil uma possibilidade de viver melhor, tá? De deixar de passar fome, de ter empregos. Lá não tinha emprego, estava muito difícil a situação no continente europeu, tá? Em outros países aqui próximos, como no Japão também, tá bom? Então isso fez com que essa população procurasse outros lugares para morar, tá? E para viver. Então, o que levava essa população a saber, a conhecer sobre o Brasil? As propagandas. Olha lá o modelo de propaganda, né? Dizia que aqui tinha terras férteis, tinha emprego, né? E a terra era boa para plantar, tudo que se plantava dava. Então era essa propaganda que chegava lá. E as pessoas que recebiam essas propagandas era um conforto para elas, não é? Saber que em algum lugar do mundo tinha terra para se plantar, para viver, e eles não iam passar mais fome, não é isso? Então olha lá no seu livro, na página 130, tem uma ilustração, olha lá. Olha aqui, gravura do século XIX representando pessoas desempregadas em Londres. Onde é Londres? Lá na Inglaterra, né, na Europa. Na fila para receber alimentos. Olha lá, eles não estão com uma expressão, olha lá, desesperadora, né, angustiada, de famintos. Então faz essas pessoas virem para cá. Tá bem? E olha lá, eu vou ler um parágrafo para vocês do livro aí. Na Itália, grande parte da população, além de conviver com as dificuldades da crise econômica, passou a sofrer com problemas decorrentes das guerras. Nesse período ocorriam conflitos políticos que levavam a guerras internas e com países vizinhos, tá? Enquanto isso no Brasil, desde a segunda metade do século XIX, isso quer dizer 1850, cafeicultores brasileiros estavam preocupados com a possível falta de mão de obra em suas propriedades, tá? Isso porque nessa época era cada vez maior o apoio ao movimento que exigia o fim do trabalho escravo no Brasil. Assim, esses cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o país. Para isso, eram utilizados diversos meios de propaganda. Então, olha só, existia de um lado, né, campanhas contra a escravidão, e esse cafeicultor, esse dono de propriedade, sabia que ele precisava de mão de obra para plantar, para cuidar, para colher o café. E sem os escravos, né, as pessoas escravizadas, quem iriam trabalhar? Ora, então eles sabiam que eles precisavam trazer gente de fora, né? Porque eles não recontratavam os escravos. Eles não queriam essas pessoas, eles preferiam os imigrantes, tá bem? E aí eles usaram essa propaganda. Vamos ver algumas imagens dessa época? Olha aqui os navios que traziam as pessoas. Gente, dá uma olhada a quantidade de pessoas. Vocês conseguem ver aí? Tá? Que embarcavam esses navios? Esse foi o Kassato Maru, tá? É um navio japonês vindo do Japão, tá bem? Olha lá outro, olha lá. Dentro do navio, ó. Tá bem? Olha a quantidade de gente. Olha aqui, esse aqui é o Kassato Maru, ó, dentro. Tá vendo? Olha como é lotado o navio de pessoas. Então imagina, a situação lá estava bem séria, né? Olha, chegando aqui, olha lá. Eles faziam, olha lá, uma foto representando a chegada, ó, das pessoas. Isso aqui possivelmente é o navio aqui que chegou de pessoas da Espanha, ó, aqui, ó, Madrid, não é isso? Madrid é uma cidade da Espanha. Percebe, ó, que tinham crianças, pessoas de idade, de todas as idades aqui, ó, adultos, idosos, né? E aqui, ó, na frente de um lugar chamado hospedaria. Então as pessoas viajavam de navio, chegavam no porto e eram levados a essas hospedarias, que ficavam
em São Paulo, em Santos, tá? Por quê? Porque normalmente eles chegavam doentes, famintos, né? As condições do navio não eram boas, pessoal. Então eles precisavam chegar lá, se cadastrar, tirar a documentação, tá? Então eles ficavam para fazer isso nessas hospedarias. Olha lá de novo, crianças, né? Olha as roupas, pessoas de idade, né? Normalmente vinham famílias inteiras nesses navios, tá bem? E você vai olhar isso na página 131, quando ele fala lá viagem para a América. Olha lá no primeiro parágrafo. A viagem até o Brasil não era nada fácil. Os imigrantes enfrentavam dificuldades como má alimentação, falta de higiene nas embarcações. Aqui eu mostrei imagens, aqui são ilustrações, é uma ilustração para vocês verem. Tá bem? Né? E embaixo fala da hospedaria, lá, as pessoas tirando documentos, né? Fazendo seus documentos, né? Sabendo para qual propriedade rural eles iam ser levados para trabalhar. A maioria ia trabalhar no campo, uma minoria ficava nas cidades, trabalhando em lugares na cidade, prestando serviços, tá bem? Vamos ver lá. Olha lá a hospedaria, turma. Tá vendo essa hospedaria que tem essas pessoas aqui dentro do seu livro, no seu livro na 131? Esse lugar é fora. Essa hospedaria é em São Paulo, mas teve uma importante em Santos também, que está no processo de revitalização, tá? Do prédio histórico. Hoje ela funciona como museu da imigração, esse prédio. Não acolhe mais imigrantes, porque não tem necessidade, né, dos portos, mas ela é hoje um prédio histórico que serve como museu, tá bem? Olha lá, hospedaria. E essas pessoas chegavam aqui, retiravam seus documentos, eram tratadas, se estavam doentes, né? E eram levadas até a estação ferroviária, da estação eram encaminhadas, chegavam nas propriedades rurais. Tá vendo aqui, ó, isso aqui são pessoas de origem aqui, ó, japonesas, tá? Que vieram naquele navio, tá bem? Olha lá, ó, como é que funcionava. Quando chegavam nas propriedades, olha lá, eles iam trabalhar nas lavouras de café. Turma, presta atenção, isso aqui são os pés de café. Olha o tamanho e a altura. Tinha lugar que tinha que colocar escada para colher, tá bem? O café. Dá uma olhada, ó, são crianças, ó, trabalhando e a família inteira trabalha na propriedade rural, tá? Que não é deles. Eles trabalham como colonos, tá? E olha aqui as condições, olha, sem sapato, tá vendo? Condições bem difíceis, tá, pessoal? A condição do imigrante é muito difícil também no Brasil, tá bem? Abre lá na 132. Olha aqui, ó, aqui eram as vilas, ó, onde os colonos viviam dentro das propriedades rurais, tá bem? Olha lá, as crianças, olha como eram as casas, tá? E o trabalho chama atenção para o trabalho infantil nessa época, tá bem? Olha lá, as crianças trabalhavam, a maioria não tinha escola, não iam à escola e trabalhavam 12 horas às vezes por dia essas pessoas, tá? Vamos ler um texto aqui rapidinho da 132, tá? Eu vou ler esse daqui do quadrado verde para vocês. Ó, o trabalho do imigrante na fazenda de café era realizado de sol a sol. Toda a família trabalhava, inclusive as crianças. Os colonos, como eram chamados os imigrantes, tinham várias tarefas, entre elas a derrubada e queimada da mata, o plantio, a colheita, o beneficiamento e o ensacamento para o despacho do café. O pagamento variava, mas geralmente ganhavam pelo número de pés que cuidavam. Cada trabalhador possuía uma cota mínima de pés de café para cuidar. Tá vendo aqui eles trabalhando em torno dos pés de café? Tá? Então, olha lá. Pergunta 1. Quem trabalhava nas lavouras de café? A família toda, não é isso? Inclusive as crianças. Quais eram as principais atividades dos colonos? Estava aqui, ó, né? Tá escrito aqui que a professora acabou de falar, ó. Derrubada e queimada da mata, o plantio, a colheita, o beneficiamento e ensacamento para o despacho do café. E como eram feitos os pagamentos? Aqui também explicando, ó.
O pagamento variava, mas geralmente ganhavam pelo número de pés que cuidavam. Tá bom? Embaixo chega a falar aqui no texto, ó. O dia a dia de trabalho nas fazendas de café era exaustivo. Os colonos levantavam diariamente antes do nascer do sol, inclusive as crianças, tá, turma? E trabalhavam por cerca de 12 horas, inclusive nos finais de semana. Então eles não tinham sábado, domingo e feriado para descanso, eles trabalhavam todos os dias, tá bem? E fala dos maus tratos também. Então a vida de colono, pessoal, não era fácil, era muito difícil, tá? E fala também aqui na página seguinte do trabalho dos imigrantes nas cidades. É em menor número, mas eles chegavam a trabalhar nas cidades também, tá? E a nossa aula hoje encerra-se aqui. Vamos ver o que você vai fazer agora? Com o livro de história, lá, professora, você vai ler a página 123, 124, aí vai pular para 130, 131, 132 e 133. Turma, são páginas que a gente já estudou, tá? Já falamos aqui, tá bem? Leu, grifou, teve dúvida? Manda para mim lá no WhatsApp, tá? A professora explica para vocês. Depois, você vai abrir lá na página 124 e 125, tá? Que fala lá da resistência, do trabalho dos africanos, das pessoas escravizadas no Brasil. E vai responder, como eu falei, só 3 perguntas. A pergunta 1, 2 e 3, tá bom? Precisa ler a página 123 e 124 para responder essas perguntas, combinado? Tá? Depois você vai colocar o seu nome e vai postar no grupo ou no privado para mim, tá bem? Então a gente fica por aqui. Continuo lá no WhatsApp, quem tiver dúvidas, manda para mim, já repeti isso. A professora não quer que você fique com nenhuma dúvida em relação a esse conteúdo, tá bom? Tô com muita saudade de vocês, um abraço para todo mundo e até mais!